Bom dia, Victores Esportivos Sergipanos. Hoje, dia 29 de agosto de 2022, eu venho fazer mais uma prestação de contas sobre as ações importantes que a Associação Sergipana vem adotando no sentido de assegurar a proteção dos criatórios, das aves, consequentemente dos criadores. Senhores, o inquérito 051 90 10 258, que foi protocolado no Ministério Público, ele continua em andamento. Recebemos do nosso assessor jurídico um informativo e entramos na página do Ministério Público e pudemos observar que no dia 28, o Parque dos Falcões envia um ofício ao Ministério Público justificando uma queixa, uma reclamação de fato que a associação, através do seu jurídico, encaminhou ao Ministério Público. Todo mundo tem conhecimento de que a associação, de fato, ela não se furta em momento algum de lutar na defesa das nossas aves. Eu quero interromper um pouquinho esse inquérito e falar com você, criador, que ainda não é um sócio. Senhores, toda e qualquer entidade de classe, ela só se torna forte quando ela caminha de forma unida e organizada. Organizados, nós já somos. A nossa associação é uma associação séria, ela é real, ela é composta do escritório de contabilidade, do jurídico, de um presidente atuante, de uma diretoria que dá todo o suporte necessário para este bom serviço que a associação vem prestando. Mas a gente precisa da adesão dos criadores para que a nossa entidade se fortaleça ainda mais e as nossas ações elas possam ser colocadas em prática em um menor tempo possível. Como nós dispomos de um número ainda pequeno de associados, consequentemente, o aporte financeiro também é menor. E isso dificulta algumas ações que nós poderíamos estar trabalhando e, dessa forma, povoando o imaginário popular de forma positiva, para que nas ações futuras, onde a gente vai precisar da opinião pública, nós tenhamos uma parcela da sociedade significativa que, no mínimo, reconheça o direito e a existência desta cultura como algo presente em nossa sociedade. Então, você que ainda não é sócio, procure a sua entidade e busque se assegurar dos direitos que a associação já conquistou e que se estende a todo o criador. Senhores, o inquérito 051 901 0258, que foi provocado pela associação, traz um fato importantíssimo para que a Associação Sergipana consiga, junto ao Ministério Público, uma posição favorável aos criadores em Sergipe. Hoje, graças a Deus, todo criador tem consciência de que vivemos um período de harmonia maravilhoso no galismo sergipano. Mas essa harmonia, Senhor, ela acontece em decorrência da ação atuante da associação. E um fato que me chama a atenção, quando eu tive acesso à página do Ministério Público e fui consultar os ofícios emitidos pelo Ministério Público, são as respostas que esses órgãos fornecem ao Ministério Público. E nós precisamos estudar todas essas respostas para que na segunda audiência pública a gente possa demonstrar ao representante do Ministério Público do Meio Ambiente as várias irregularidades que estes órgãos vêm cumprindo no tocante a respeitar a segurança jurídica que assegura a manutenção destas aves. A exemplo do ofício do dia 23 do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, Econômico e Tecnológico, mais conhecido como Parque dos Falcões. O seu jurídico, Antônio Júnior Novaes G. Filho, OAB Sergipe 8569, ele informa ao Ministério Público que das aves apreendidas,
80% desses animais, quando chegaram no Parque dos Falcões, já estavam mortos. Palavra do advogado, ou pelo calor excessivo, ou pelo estresse elevado na condução. E no segundo momento ele responde que o restante, os que chegaram vivos, foram sacrificados, ou seja, 20% dos animais foram sacrificados, segundo eles, tratados, mantidos no freezer para alimentar os falcões. Senhores, é aqui que a associação se transforma em um gigante na defesa da segurança jurídica das nossas aves, representando você, criador. A gente vai fazer um estudo para saber se esse sacrifício aconteceu depois do dia 21 de novembro de 2020, que foi quando a DPF 640 ela foi julgada no pleno virtual do Supremo Tribunal Federal, aonde foi ratificado o não sacrifício de qualquer espécie, ainda que encontrada em desalinho com o que a legislação recomenda. Ou seja, no Brasil, há um entendimento de que os espaços de seleção para reprodutores é crime, não deve existir. Mas se esses animais forem encontrados nesses espaços, de acordo com a decisão do Supremo, esses animais não devem ser sacrificados. Eles precisam seguir o que preconiza a Lei 13.052 de 2014. Ele tem que ser destinado para jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, e não para sacrifício, muito pelo contrário, para guarda e cuidado. Em cima dessa lei, nós trabalhamos com o deputado estadual Garibaldo Mendonça, e aqui eu venho mais uma vez reforçar a necessidade de termos este candidato de volta à Assembleia. O número dele é 12111. Sentamos com os mesmos e pensamos a possibilidade de produzir a lei estadual, que nasceu de uma necessidade dos criadores, porque é fato, isso todo mundo sabe, é um adágio muito conhecido: o direito só existe para aquele que não dorme. Nós, criadores, se sentindo incomodados, fomos buscar na casa do povo uma segurança jurídica. Tendo consciência de que o Estado de Sergipe não tem um local apropriado para destinar estes animais, a gente assegurou na lei estadual que, não existindo este espaço, o proprietário fica na condição de fiel depositário, desde que o mesmo esteja vinculado à associação. Isso foi uma medida para fortalecer essa entidade de classe e, dessa forma, fortalecer uma luta que não é da associação, é de todo o criador. Então, senhores, o animal, para ser sacrificado em nosso país, precisa, de acordo com instrução normativa do CONSEA, passar por alguns critérios. Eu lembro sempre, o animal que está condenado à eutanásia, para ser sacrificado, ele precisa passar por alguns critérios. Ele não pode corresponder a tratamento, ele tem que ter uma doença incurável, ele tem que estar com uma velhice avançada que não reaja mais ao tratamento. E para que ele seja conduzido ao sacrifício, precisa que o veterinário ou o zootecnista que vai administrar a medicação tenha um curso de capacitação de ética animal. Esse curso impõe ao profissional de saúde animal que ele desenvolva algumas habilidades. Ele tem que saber imobilizar o animal, o ambiente tem que estar na penumbra, não tem que existir perturbação. Ou seja, existe todo um ritual que está na legislação brasileira, mas que o Parque dos Falcões, através do seu jurídico, reconhece o não cumprimento. Por quê? Sacrificou 20% dos animais que chegaram e destinaram aos falcões sem um exame que comprove se esses animais estavam acometidos de alguma doença. E os 80% que ele alega que chegaram mortos, o Estado, através dos agentes de segurança que fizeram a condução dos animais, também descumpre a Lei 13.052 de 2014, quando ela traz no
parágrafo 2º, que os animais têm que ser conduzidos levando em consideração o seu bem-estar físico. Esse ofício, senhores, nos fornece munição suficiente para que nós busquemos outros caminhos que não apenas esse do Ministério Público. Nós estamos de posse de um documento que revela que o Estado de Sergipe, através dos seus agentes de segurança e desse instituto que recebeu os animais, um total desprezo para com as nossas aves. E digo mais, essa conduta não é apenas da Polícia Militar, do Pelotão Ambiental ou do Parque dos Falcões. Se estende também, senhores, à ADEMA, um órgão de governo que tem responsabilidade por cuidar. Foi também enviado um documento ao Ministério Público, está anexado nesse inquérito, onde a gente questiona a conduta da ADEMA através do seu diretor-presidente, o Gilvan Dias, que quando da apreensão de 8 animais na cidade de Nossa Senhora de Socorro, o mesmo conduziu os animais para os CETAS. E existe uma instrução normativa do IBAMA que condena, não permite que os CETAS receba animais domésticos. E aqui eu preciso lembrar os senhores, segundo a Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, no seu artigo 29, parágrafo 3º, reconhece o nosso animal como um animal doméstico. E estes animais foram conduzidos para os CETAS sem ter feito o protocolo como se deve. Não seguiu o protocolo que é recomendado. Preenchimento de cadastro na plataforma. Esses animais ficaram aproximadamente 24 horas sob os cuidados do pelotão ambiental. A gente não sabe em que ambiente, provavelmente, seguindo o que o advogado do Parque dos Falcões informa, talvez na carroceria da caminhoneta, né? Chegou no Parque dos Falcões, chegou na ADEMA e foi destinado para os CETAS. Nós resgatamos os animais e um dos animais encontrava-se ferido. E digo mais, os animais só foram devolvidos porque os funcionários, tendo conhecimento das características e peculiaridades desses animais, intermediou junto com algumas autoridades do CETA de que aqueles animais não deviam ficar ali. Por quê? Porque precisava de abrigos próprios, separados, alimentação diferenciada. Em decorrência da busca da associação em resolver essa querela, contando com o apoio dos funcionários, que nós só soubemos quando fomos resgatar os animais, de que um dos funcionários tinha conhecimento de como lidar com esses animais, e foi essa pessoa que conseguiu convencer a responsável pelos CETAS a mediar com o diretor-presidente a devolução dos animais, visto que eles estavam em desalinho com a legislação e não dispunha de alimentação apropriada para os mesmos nem abrigo. Nós não fomos até os CETAS, não tivemos acesso ao interior e por isso questionamos junto ao Ministério Público sobre a conduta do diretor-presidente da ADEMA, assim como questionamos a cobrança de uma multa, se não me falha a memória, na época no valor de R$380. Então, senhores, eu irei encerrar o vídeo para que ele não fique tão extenso, mas lembrando aos senhores, todo criador do Estado de Sergipe que não for sócio, busque a sua entidade de classe, procure se associar, fortaleça esta voz do criador e vocês verão que a curto prazo, o respeito, a valorização e o reconhecimento dos criadores e das nossas aves irão alcançar outro patamar. Lembrando, sem o empoderamento político, sem o apoio de um representante nas casas legislativas, a gente também não consegue caminhar com a velocidade que desejamos e que é necessário. O galismo passou muitos anos esquecido, excluído e condenado. Toda e qualquer apresentação que você vai ouvir, onde tem como palestrante algumas pessoas que se intitulam defensor da causa animal, mas que não defendem as nossas aves, só condena.
a Universidade Federal sediou um evento onde 80% dos palestrantes falavam mal, queria o fim, queria o sacrifício dos animais, mostrando que essa política ela não é isolada. Um acordo produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deixou bem claro o desembargador no seu texto, na sua decisão, de que um dos representantes do Ministério Público daquele estado teria induzido o juiz a um equívoco, visto que o mesmo pedia o sacrifício de todas as aves combatentes do estado do Piauí. A cidade de Teresina foi palco deste problema. E isto mostra que não é um fato isolado. O Brasil como um todo se mobiliza para colocar em evidência e assumir a condição de padrão apenas essas pessoas que têm esse olhar romantizado. E a gente precisa fortalecer a nossa entidade de classe para que nos momentos e nos espaços oportunos a gente possa apresentar o contraditório bem fundamentado, não em cima de ilações, mas trabalhando com fatos concretos e irrefutáveis. A exemplo desse ofício. Eu não estou aqui produzindo fake news, eu estou apenas reproduzindo o que está num ofício enviado à 10ª Promotoria do Meio Ambiente do Estado de Sergipe. 80% dos animais chegaram mortos e 20% foi sacrificado pela diretoria do Parque dos Falcões, ferindo a DPF 640, quando o Supremo, através do ministro Gilmar Mendes, impediu o sacrifício e foi ratificado por Alexandre de Moraes. Se o fato ocorreu antes do dia 21 de novembro de 2020, colocaram em xeque apenas os 2 ministros supremos, mas foi depois do dia 21, toda a corte, porque foi decidido e hoje é lei no Brasil, não pode ser sacrificado animais. Então nós não iremos nos acomodar, vamos buscar explicações, estamos aguardando um momento para a segunda audiência junto à 10ª Promotoria, onde já fizemos uma visita de cortesia ao promotor Dr. Eduardo Matos, alguém muito simpático, bastante acolhedor, que compreende que a nossa luta ela se dá em decorrência da consciência de que estamos buscando assegurar algo que está em nossa Constituição. Cito sempre o artigo 215 e o 225, com foco no inciso 2º, manutenção e preservação do nosso patrimônio genético. Senhores, criadores sergipanos, a nossa associação é uma entidade de classe produtiva. Todos vocês acompanham o nosso trabalho. Hoje nós dispomos de 10 cidades do interior do estado com leis municipais. Nós temos esse inquérito em andamento no Ministério Público. Nós produzimos programa de rádio. Nós fomos para 2 momentos na televisão. Estamos agora, dia 2 de setembro, na sexta-feira, gravando com a TV Alese, mostrando a importância dos criatórios e da manutenção da nossa ave. Então, senhores, todo aquele que for criador, busque se associar para fortalecer a sua entidade de classe. E finalizo com um pedido: o momento é político. Precisamos dos nossos representantes. E os nossos representantes precisam ser pessoas ligadas ao galismo, que de fato não prometa. São pessoas com serviço já prestado. A exemplo do deputado Garibaldo Mendonça e do nosso amigo, candidato a deputado federal, Leandro Murad, 2333. Estes são do universo do galo. Então nós precisamos fortalecer essas 2 vozes para que nós possamos ter representantes nas casas onde se define o futuro da nossa manifestação cultural. Forte abraço.